Palavra da Verdade, devocional de 16 de maio, guardando firme a confissão da esperança. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Temos visto que por sua morte sacrificial, Cristo nos consagrou um novo e vivo caminho para Deus, e pelo seu ministério sacerdotal diante do Pai, ele intercede pelos que se achegam ao trono da graça, assegurando-lhes o permanente acesso à presença de Deus. Diante disso, somos convidados a nos aproximar com sinceridade de coração, em plena certeza de fé e com o coração purificado de má consciência, conforme Hebreus 10, 19 a 22. Vimos que isto significa viver doravante uma vida em sua presença, numa devoção consciente, inteligente e consagrada a Deus e a seu serviço. Uma devoção que envolve toda a nossa vida num contínuo ato de adoração. Mas andar no novo e vivo caminho proporcionado pela obra de Cristo requer de nós uma segunda atitude. Somos também convidados a guardar firme a nossa confissão sem vacilar. A Epístola aos Hebreus, a qual pertence o nosso texto, foi escrita a uma comunidade cristã em crise de desânimo, cansaço, dúvidas sobre a pessoa e obra de Cristo, medo, etc. Uma comunidade desiludida com os obstáculos e a oposição à sua fé. São crentes com certa experiência de vida cristã, mas sem vigor espiritual, cheios de incertezas e enfrentando uma crise de perseverança. Eles queriam, por isso, voltar ao judaísmo, sua antiga religião. Por isso era necessária a insistência do autor para que não abrissem mão da fé que um dia haviam professado em Cristo. Tal é o desafio de muitos cristãos que passam por pressões: manter-se firmes na fé que professam. Guardar firme a confissão da esperança envolve pelo menos 3 aspectos. Em primeiro lugar, a verdade que guardamos firme é o Evangelho, que, por sua vez, é a confissão acerca de Cristo, sua pessoa e sua obra. O autor já havia utilizado esta expressão em outras passagens. No capítulo 3, por exemplo, depois de falar de Cristo como o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão e sobre sua superioridade sobre Moisés, o autor afirma que a confissão acerca de Cristo, tal como lhes fora anunciado na mensagem apostólica, é uma evidência de que eles são casa de Deus e que têm comunhão com Cristo, como está escrito: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, 6 e 14. Já em Hebreus 4, 14, ele exorta: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Desse modo, o autor está falando da confissão da esperança em Cristo como o enviado autorizado do Pai, nosso sumo sacerdote e, portanto, o único mediador, o Filho de Deus que penetrou os céus. Todas estas verdades estão contidas no Evangelho que devemos professar. Em segundo lugar, guardar a confissão no contexto de Hebreus envolve manter o testemunho público perante os perseguidores. Pressupõe, portanto, tribulação e aflição. Os leitores estavam sendo arrastados ao tribunal por causa de sua fé, e o autor os encoraja a não ceder à pressão de negar a Jesus. Assim, quem caminha pelo novo e vivo caminho precisa manter-se firme na confissão de fé apostólica, mesmo diante das perseguições. Por fim, em terceiro lugar, o Evangelho de Cristo, que é o conteúdo da nossa confissão de fé, é a verdade que nos traz esperança. A esperança cristã não é um talvez, uma possibilidade, mas uma fonte de alegria e exultação, mesmo em circunstâncias contrárias. Como já vimos no capítulo 3, verso 6, ele fala dessa confissão como uma exultação da esperança. A fé na obra redentora de Cristo é uma convicção que mantém o crente firme e abundante na obra do Senhor, mesmo sob pressão. Ela supera o medo e as resistências interiores, levando-nos a enfrentar com coragem as hostilidades e as provações que parecem desmentir a fidelidade de Deus. Esta esperança não deve ser apenas refletida, ela precisa ser professada com alegria e exultação. Confissão é expressão verbal de confirmação. A esperança é o conteúdo da profissão de fé. Ela é a âncora da alma, segura e firme, sustentando-nos nos vendavais da vida. Por isso, aqueles que descobriram um novo e vivo caminho têm sua vida marcada
por uma firme convicção, uma ousada confiança e uma corajosa e alegre profissão de fé, pela qual ele se mantém professando uma viva esperança em Cristo, mesmo diante das tribulações e da oposição à sua fé. Isto não significa que nossa salvação esteja fundamentada em nossa fidelidade. Pelo contrário, nossa caminhada pelo novo e vivo caminho só se mantém nas provações porque nossa salvação está fundamentada na fidelidade de Deus. Só podemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Pois o mesmo que nos ordena a guardar firme a confissão da esperança também nos diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.